táticas avançadas. Como deixar de ser apenas bom e ser realmente fantástico. 18. A verdade sobre o talento, quando os genes importam. Muitas pessoas conhecem Michael Phelps, mundialmente considerado um dos maiores atletas da história. Ele conquistou mais medalhas olímpicas não só do que qualquer nadador, mas também mais do que qualquer atleta olímpico em todos os esportes. Menos pessoas conhecem o nome Isham Elguerrouj, mas ele era um atleta fantástico pelos próprios méritos. Elguerrouj é um corredor marroquino que possui 2 medalhas de ouro olímpicas e é um dos maiores corredores de média distância de todos os tempos. Por muitos anos, deteve o recorde mundial nas corridas de 1.600, 1.500 e 2.000 metros. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia, em 2004, ele conquistou ouro nos 1.500 e 5.000 metros. Esses dois atletas são muito diferentes em muitos aspectos. Para começar, um competia em terra e o outro, na água. Mas, o mais notável, eles têm uma diferença significativa na altura. Elguerrouj tem 1,76 metros. Phelps, 1,94 metros. Apesar da diferença de 18 centímetros, os dois são idênticos em um aspecto. Michael Phelps e Isham Elguerrouj usam calças com o mesmo comprimento de pernas. Como isso é possível? Phelps tem pernas relativamente curtas para sua altura e um torso muito longo, a estrutura perfeita para nadar. Elguerrouj tem pernas incrivelmente longas e uma parte superior do corpo curta, ideal para a corrida de média distância. Agora, imagine se esses atletas de classe mundial trocassem de esporte. Dada sua notável capacidade atlética, Michael Phelps poderia se tornar um corredor de média distância de nível olímpico caso treinasse o suficiente? É improvável. No auge de sua capacidade física, Phelps pesava 88 kg, o que é 40% mais pesado do que Elguerrouj, que competia com ultraleve 63 kg. Corredores mais altos são corredores mais pesados, e cada quilo extra é uma maldição quando se trata de corrida de média e longa distância. Contra competidores de elite, Phelps estaria condenado desde o início. Da mesma forma, Elguerrouj pode ser um dos melhores corredores da história, mas é muito questionável se ele se qualificaria para as Olimpíadas como nadador. Desde 1976, a altura média dos medalhistas de ouro olímpico na corrida de 1.500 é 1,77 metros. Em comparação, a altura média dos medalhistas de ouro olímpico na natação nos 100 metros freestyle é de 1,95 metros. Os nadadores tendem a ser altos e ter costas e braços longos, ideais para puxar a água. Elguerrouj estaria em grave desvantagem antes sequer de pular na piscina. O segredo para maximizar suas chances de sucesso é escolher o campo de competição certo. Isso é tão verdadeiro com a mudança de hábitos quanto com esportes e negócios. Os hábitos são mais fáceis de realizar e mais satisfatórios quando se alinham com suas inclinações e habilidades naturais. Como Michael Phelps na piscina ou Isham Elguerrouj na pista, você deve disputar um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor. Abraçar essa estratégia requer a aceitação da verdade simples de que as pessoas nascem com habilidades diferentes. Algumas pessoas não gostam de discutir esse fato. Na superfície, seus genes parecem ser determinantes, e não é divertido falar sobre coisas que você não pode controlar. Além disso, frases como determinismo biológico fazem parecer que certos indivíduos estão destinados ao sucesso e outros fadados ao fracasso. Mas essa é uma visão míope da influência dos genes no comportamento. A força da genética também é sua fraqueza. Os genes não podem ser facilmente alterados, o que significa que eles fornecem uma vantagem poderosa em circunstâncias favoráveis e uma séria desvantagem em circunstâncias desfavoráveis. Se quiser enterrar uma bola de basquete, ter 2,13 metros de altura é muito útil. Se deseja realizar uma coreografia de ginástica, ter 2,13 metros é um enorme impedimento. Nosso ambiente determina a adequação de nossos genes e a utilidade de nossos talentos naturais. Quando nosso ambiente muda, o mesmo acontece com as qualidades que determinam o sucesso. Isso é verdade não apenas para as características físicas, mas também para as mentais. Sou inteligente quando se trata de hábitos e comportamentos humanos, não muito quando se trata de tricô, propulsão de foguetes ou acordes de violão. A competência é altamente dependente do contexto.
As pessoas no topo de qualquer campo competitivo não são apenas bem treinadas, são também adequadas para a tarefa. E é por isso que, se você quer ser realmente grande, selecionar a área certa em que se concentrar é crucial. Resumindo, os genes não determinam seu destino. Eles determinam suas áreas de oportunidade. Como observa o médico Gabor Mate, os genes podem predispor, mas não predeterminam. As áreas para as quais você é geneticamente predisposto ao sucesso são aquelas em que os hábitos são mais propensos a serem satisfatórios. A chave é direcionar seu esforço para áreas que tanto o empolguem quanto combinem com suas habilidades naturais, para alinhar sua ambição à sua capacidade. A pergunta óbvia é: como descubro onde as probabilidades estão a meu favor? Como identifico as oportunidades e os hábitos certos para mim? O primeiro lugar para procurar uma resposta é entender sua personalidade. Como sua personalidade influencia seus hábitos? Seus genes operam nos bastidores de todos os hábitos. Na verdade, por trás de cada comportamento. Demonstrou-se que os genes influenciam tudo, desde o número de horas que você passa assistindo à televisão, sua probabilidade de se casar ou se divorciar até sua tendência a ficar dependente em drogas ilícitas, álcool ou nicotina. Há um forte componente genético em como você é obediente ou rebelde ao enfrentar autoridades, o quanto você é vulnerável ou resistente a eventos estressantes, o quanto costuma ser proativo ou reativo, e até como se sente cativado ou entediado durante experiências sensoriais, como assistir a um show. Como me contou Robert Ploming, um geneticista comportamental da King's College, em Londres, estamos no ponto em que paramos de testar para ver se os traços têm um componente genético porque não conseguimos encontrar um único que não seja influenciado por nossos genes. Agrupado, seu conjunto único de traços genéticos predispõe uma personalidade particular. Sua personalidade é o conjunto de características consistente de situação para situação. A análise científica mais comprovada dos traços de personalidade é conhecida como os 5 grandes, que os divide em 5 espectros de comportamento. 1. Abertura para a experiência, de curioso e inventivo em um lado para cauteloso e consistente no outro. 2. Conscienciosidade, de organizado e eficiente para descontraído e espontâneo. 3. Extroversão, de extrovertido e enérgico até solitário e reservado, você provavelmente conhece como extrovertido versus introvertido. 4. Afabilidade, de amigável e compassivo a desafiador e desapegado. 5. Neuroticismo, de ansioso e sensível a confiante, calmo e estável. Todos os 5 traços de personalidade têm bases biológicas. A extroversão, por exemplo, pode ser rastreada desde o nascimento. Quando os cientistas fazem um barulho alto no berçário, alguns bebês se voltam para o ruído, enquanto outros se afastam. Quando os pesquisadores rastrearam essas crianças ao longo da vida, descobriram que os bebês que se voltavam para o barulho tiveram maior probabilidade de crescer e se tornar extrovertidos. Aqueles que se afastaram foram mais propensos a se tornar introvertidos. As pessoas com alta afabilidade são gentis, atenciosas e calorosas. Elas também tendem a ter níveis naturalmente mais altos de ocitocina, um hormônio que desempenha um papel importante na ligação social, aumenta os sentimentos de confiança e atua como antidepressivo natural. Você pode facilmente imaginar como alguém com mais ocitocina é mais propenso a criar hábitos de escrever bilhetes de agradecimento ou organizar eventos sociais. Como terceiro exemplo, considere o neuroticismo, que é um traço de personalidade que todas as pessoas possuem em vários graus. As pessoas com alto neuroticismo tendem a ser ansiosas e se preocupar mais do que as outras. Esse traço tem sido associado à hipersensibilidade da amígdala, a área do cérebro responsável por perceber ameaças. Em outras palavras, as pessoas que são mais sensíveis a sinais negativos do ambiente são mais propensas a ter uma pontuação alta em neuroticismo. Nossos hábitos não são determinados apenas por nossas personalidades, mas não há dúvida de que nossos genes nos empurram em uma determinada direção. Nossas preferências profundamente enraizadas tornam certos comportamentos mais fáceis para algumas pessoas do que para outras. Você não precisa se desculpar por essas diferenças ou se sentir culpado, mas precisa trabalhar com elas. Uma pessoa com pontuação mais baixa na conscienciosidade, por exemplo, terá menos probabilidade de ser ordeira por natureza e pode precisar depender mais do design do ambiente para manter bons hábitos. Como um lembrete para os leitores menos conscientes, o design do ambiente é a estratégia de que tratamos nos capítulos 6 e 12.
A conclusão é que você deve criar hábitos que funcionem para sua personalidade. As pessoas podem ter um corpo sarado se exercitando como fisiculturista, mas se você preferir escalada, ciclismo ou remo, modele seu hábito de exercício em torno de seus interesses. Se o seu amigo segue uma dieta com poucos carboidratos, mas acha que uma com baixa gordura funciona para você, então melhor para você. Se quiser ler mais, não se sinta envergonhado se preferir romances tórridos à não ficção. Leia o que mais o atrai. Você não precisa criar hábitos que todos dizem para criar. Escolha o hábito que melhor lhe convier, não o mais popular. Existe uma versão de cada hábito que pode lhe proporcionar alegria e satisfação. Encontre-a. Os hábitos precisam ser agradáveis se você quiser que eles durem. Essa é a ideia central por trás da quarta lei. Adaptar seus hábitos à sua personalidade é um bom começo, mas esse não é o fim da história. Vamos voltar nossa atenção para encontrar e projetar situações em que você tenha uma vantagem natural. Como encontrar um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor? Aprender um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor é fundamental para manter a motivação e sentir-se bem-sucedido. Em teoria, você pode desfrutar de quase tudo. Na prática, é mais provável que aproveite as coisas que são mais fáceis para você. Pessoas talentosas em uma determinada área tendem a ser mais competentes nessa tarefa e costumam ser elogiadas por fazer um bom trabalho. Elas se sentem energizadas porque estão progredindo onde outros falharam e porque são recompensadas com melhores salários e maiores oportunidades, o que não só as torna mais felizes, mas também as impulsiona a produzir um trabalho de qualidade ainda maior. É um ciclo virtuoso. Escolha o hábito certo, e o progresso é fácil. Escolha o hábito errado, e a vida será uma luta. Como você escolhe o hábito certo? O primeiro passo é algo que abordamos na terceira lei: torne-o fácil. Em muitos casos, quando as pessoas escolhem o hábito errado, isso significa simplesmente que escolheram um hábito muito difícil. Quando um hábito é fácil, é mais provável que você tenha sucesso. Quando é bem-sucedido, é mais provável que se sinta satisfeito. No entanto, existe outro nível a considerar. Em longo prazo, se continuar avançando e melhorando, qualquer área pode se tornar um desafio. Em algum momento, você precisa ter certeza de que está no jogo certo para seu conjunto de habilidades. Mas como você descobre isso? A abordagem mais comum é tentativa e erro. Claro, há um problema com essa estratégia: a vida é curta. Não há tempo para experimentar todas as carreiras, namorar todos os solteiros ou tocar todos os instrumentos musicais. Felizmente, há uma maneira eficaz de gerenciar esse enigma, e é conhecido como paradoxo exploração-extração. No início de uma nova atividade, deve haver um período de exploração. Nos relacionamentos, é chamado de namoro. Na faculdade, é chamado de graduação. Nos negócios, é chamado de teste de divisão. O objetivo é testar muitas possibilidades, pesquisar uma ampla gama de ideias e lançar uma ampla rede. Após esse período inicial de exploração, mude seu foco para a melhor solução encontrada, mas continue experimentando ocasionalmente. O equilíbrio adequado depende se está ganhando ou perdendo. Se estiver ganhando, você extrai, extrai, extrai. Se estiver perdendo, continua explorando, explorando, explorando. Em longo prazo, é provavelmente mais eficaz trabalhar na estratégia que parece oferecer os melhores resultados em cerca de 80% a 90% do tempo e continuar explorando nos 10% a 20% restantes. O Google pede aos funcionários que gastem 80% da jornada semanal em seu trabalho oficial e 20% em projetos de sua escolha, o que levou à criação de produtos de grande sucesso, como o Google AdWords e o Gmail. A abordagem ideal também depende de quanto tempo você tem. Se tem muito tempo, como alguém em início de carreira, faz mais sentido explorar, porque, depois de encontrar a coisa certa, você ainda tem muito tempo para extrair o máximo possível. Se está pressionado pelo tempo, digamos, ao chegar no prazo para um projeto, você deve implementar a melhor solução que encontrou até agora e obter alguns resultados. À medida que explora opções diferentes, há uma série de perguntas que pode fazer a si mesmo para restringir continuamente os hábitos e as áreas que serão mais satisfatórias para você. O que é divertido para mim, mas representa trabalho para os outros? O maior sinal de que você é talhado para uma tarefa não é se a ama,
mas se é capaz de lidar com a dor da tarefa com mais facilidade do que a maioria das pessoas. Quando você se diverte enquanto outras pessoas estão reclamando. O trabalho que o machuca menos do que aos outros é o melhor para você. O que me faz perder a noção do tempo? Fluxo é o estado mental em que você entra quando está tão concentrado na tarefa que o resto do mundo desaparece. Essa mistura de felicidade e desempenho máximo é o que os atletas e os artistas experimentam quando estão no fluxo. É quase impossível experimentar um estado de fluxo e não achar a tarefa satisfatória pelo menos em algum grau. Onde obtenho maiores retornos do que a maioria? Estamos continuamente nos comparando com aqueles que nos rodeiam, e um comportamento é mais provável de ser satisfatório quando a comparação está a nosso favor. Quando comecei a escrever no site jamesclear.com, minha lista de e-mails cresceu muito rápido. Eu não tinha certeza do que estava fazendo, mas sabia que os resultados pareciam vir mais rápido para mim do que para alguns dos meus colegas, o que me motivou a continuar escrevendo. O que é natural para mim? Por apenas um momento, ignore o que lhe foi ensinado. Ignore o que a sociedade lhe disse. Ignore o que os outros esperam de você. Olhe dentro de si e pergunte: o que é natural para mim? Quando me sinto vivo? Quando me senti como meu verdadeiro eu? Sem qualquer julgamento interno ou preocupação em agradar aos outros. Sem dúvidas ou autocrítica. Apenas sentimentos de engajamento e prazer. Sempre que se sentir autêntico e genuíno, você está indo na direção certa. Para ser honesto, parte desse processo é apenas sorte. Michael Phelps e Isham Elguerro tiveram a sorte de nascer com um conjunto raro de habilidades altamente valorizadas pela sociedade e colocados no ambiente ideal para que essas habilidades se desenvolvessem. Todos temos um tempo limitado neste planeta, e os verdadeiramente grandes entre nós são aqueles que não apenas trabalham arduamente, mas também têm a sorte de estar expostos a oportunidades que lhes favoreçam. Mas e se você não quiser deixar isso por conta do acaso? Se não conseguir encontrar um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor, crie um. Scott Adams, o cartunista por trás de Dilbert, diz: todos têm pelo menos algumas áreas nas quais podem estar entre os 25% melhores com algum esforço. No meu caso, sou capaz de desenhar melhor que a maioria das pessoas, mas não posso ser considerado artista. E não sou mais engraçado do que um comediante mediano que nunca atinge o estrelato, mas sou mais engraçado do que a maioria das pessoas. A mágica é que poucas pessoas conseguem desenhar bem e escrever piadas. É a combinação dos dois que torna o que eu faço tão raro. E quando você acrescenta meu histórico de negócios, surge um tópico que poucos cartunistas conseguem explorar sem vivenciá-lo. Quando você não consegue vencer sendo o melhor, pode vencer sendo diferente. Combinando suas habilidades, você reduz o nível de concorrência, o que torna mais fácil se destacar. É possível superar a necessidade de uma vantagem genética, ou anos de prática, reescrevendo as regras. Um bom jogador trabalha arduamente para ganhar o jogo que todo mundo está jogando. Um grande jogador cria um novo jogo que favoreça suas forças e evite suas fraquezas. Na faculdade, projetei minha própria biomecânica, que era uma combinação de física, química, biologia e anatomia. Eu não era inteligente o suficiente para me destacar entre os melhores físicos ou biólogos, então criei meu próprio jogo. E, como me convinha, eu estava apenas fazendo os cursos que me interessavam, estudar parecia menos trabalhoso. Também era mais fácil evitar a armadilha de me comparar com todos os outros. Afinal, ninguém mais estava fazendo a mesma combinação de matérias, então quem seria capaz de avaliar se eles eram melhores ou piores? A especialização é uma maneira poderosa de superar o acidente da genética ruim. Quanto mais você dominar uma habilidade específica, mais difícil será para os outros competirem com você. Muitos fisiculturistas são mais fortes do que a média dos lutadores de queda de braço, mas mesmo um enorme fisiculturista pode perder na queda de braço, porque o campeão de queda de braço tem uma força muito específica. Mesmo que não seja o mais talentoso, muitas vezes você pode vencer sendo o melhor em uma categoria muito restrita. A água fervente amacia uma batata, mas endurece um ovo. É impossível ter controle do fato de ser uma batata ou um ovo, mas você pode decidir disputar um jogo em que o melhor é ser duro ou ser mole. Se conseguir encontrar um ambiente mais favorável, pode transformar a situação de uma em que as probabilidades estejam contra você em uma em que estejam a seu favor.
Como tirar o máximo proveito de seus genes? Nossos genes não eliminam a necessidade de trabalho árduo. Eles a esclarecem. Eles nos dizem em que trabalhar arduamente. Uma vez que percebemos nossos pontos fortes, sabemos em que gastar nosso tempo e energia. Sabemos quais tipos de oportunidades procurar e quais tipos de desafios devem ser evitados. Quanto melhor entendermos nossa natureza, melhor será nossa estratégia. As diferenças biológicas são importantes. Mesmo assim, é mais produtivo focar se está atingindo seu próprio potencial do que se comparar a outra pessoa. O fato de você ter um limite natural para qualquer habilidade específica não tem nada a ver com o fato de ter atingido ou não o limite de suas capacidades. As pessoas ficam tão presas no fato de que têm limites que raramente exercem o esforço necessário para se aproximar deles. Além disso, os genes não são capazes de torná-lo bem-sucedido se você não estiver agindo. Sim, é possível que o treinador sarado na academia tenha genes melhores, mas, se não executar a mesma rotina de exercícios, é impossível dizer se recebeu cartas genéticas melhores ou piores. Até ter trabalhado tão arduamente quanto aqueles que admira, não explique o sucesso deles pela sorte. Em resumo, uma das melhores maneiras de garantir que seus hábitos permaneçam satisfatórios ao longo do tempo é escolher comportamentos que se alinhem com sua personalidade e habilidades. Trabalhe arduamente nas coisas mais fáceis. Resumo do capítulo. O segredo para maximizar suas chances de sucesso é escolher o campo de competição certo. Escolha o hábito certo, e o progresso será fácil. Escolha o hábito errado, e a vida será uma luta. Os genes não podem ser facilmente alterados, o que significa que fornecem uma vantagem poderosa em circunstâncias favoráveis e uma séria desvantagem nas desfavoráveis. Os hábitos são mais fáceis quando se alinham com suas habilidades naturais. Escolha os hábitos que melhor se adequem a você. Escolha um jogo que favoreça seus pontos fortes. Se não conseguir encontrar um que lhe favoreça, crie. Os genes não eliminam a necessidade de trabalho árduo. Eles a esclarecem. Eles nos dizem em que trabalhar arduamente. 19. A regra de cachinhos dourados, motivação na vida e no trabalho. Em 1955, a Disneylândia tinha acabado de abrir uma filial em Anaheim, Califórnia, quando um garoto de 10 anos pediu um emprego. As leis trabalhistas eram menos rígidas na época, e o menino conseguiu uma posição vendendo guias por $0,50 cada. Em um ano, ele fez a transição para a loja de mágica da Disney, onde aprendeu truques com os funcionários mais antigos. Ele testava piadas e números simples com os visitantes. Logo descobriu que o que amava não eram apresentações de mágica, mas apresentações em geral. E tomou por objetivo se tornar comediante. Já na adolescência, ele passou a se apresentar em pequenos clubes ao redor de Los Angeles. O público era pequeno, e sua apresentação, curta. Ele raramente permanecia no palco por mais de 5 minutos. A maioria das pessoas da plateia estava muito ocupada bebendo ou conversando com os amigos para prestar atenção. Uma noite, ele literalmente fez sua apresentação de stand-up para um clube vazio. Não era um trabalho glamouroso, mas não havia dúvida de que ele estava melhorando. Suas primeiras apresentações duravam apenas 1 ou 2 minutos. No ensino médio, seu material se expandiu para incluir números de 5 minutos e, alguns anos depois, um show de 10 minutos. Aos 19 anos, apresentava semanalmente números de 20 minutos. Ele teve que ler 3 poemas durante o show apenas para conseguir estender a apresentação pelo tempo necessário, mas suas habilidades continuaram a progredir. Ele passou mais uma década experimentando, ajustando e praticando. Aceitou um emprego como roteirista para televisão e, gradualmente, começou a frequentar talk shows. Em meados da década de 1970, conseguiu se tornar um convidado regular dos programas The Tonight Show e Saturday Night Live. Finalmente, depois de quase 15 anos de trabalho, o jovem conquistou a fama. Ele visitava 60 cidades em 63 dias. Depois, 72 em 80 dias. Então, 85 em 90 dias. Um de seus shows em Ohio teve um público de 18.695 pessoas. Outros 45 mil ingressos foram vendidos para sua turnê de 3 dias em Nova York.
Ele foi lançado ao estrelato e se tornou um dos comediantes mais bem-sucedidos de seu tempo. Seu nome é Steve Martin. A história de Martin traz uma perspectiva fascinante sobre o que é preciso para manter hábitos em longo prazo. Comédia não é para os tímidos. É difícil imaginar uma situação que cause medo nos corações de mais pessoas do que se apresentar sozinha no palco e não conseguir fazer rir. E, no entanto, Steve Martin enfrentou esse medo todas as semanas durante 18 anos. Em suas palavras, 10 anos de aprendizado, 4 de refinamento e outros 4 de sucesso. Porque algumas pessoas, como Martin, persistem em seus hábitos, seja fazendo piadas, desenhos animados ou tocando violão, enquanto a maioria de nós luta para permanecer motivada. Como projetamos hábitos que nos mantenham atraídos e não se desgastem? Os cientistas estudam essa questão há muitos anos. Embora ainda haja muito a aprender, uma das descobertas mais consistentes é que a melhor maneira de manter a motivação e atingir níveis máximos de desejo é trabalhar em tarefas de um nível de dificuldade perto do limite de nossas capacidades. O cérebro humano adora um desafio, mas apenas se estiver dentro de uma zona de dificuldade ideal. Se você gosta de tênis e tentar jogar uma partida séria contra um garoto de 4 anos, rapidamente ficará entediado. É muito fácil. Você vai ganhar todos os pontos. Por outro lado, se jogar com um tenista profissional, como Roger Federer ou Serena Williams, perderá rapidamente a motivação, porque a partida é difícil demais. Agora considere uma partida contra alguém que seja igual a você. Conforme o jogo avança, você ganha alguns pontos e perde alguns. Tem uma boa chance de ganhar, mas só se realmente se esforçar. Seu foco aumenta, as distrações desaparecem e você se vê totalmente investido na tarefa que tem em mãos. Esse é um desafio de dificuldade no limite de sua capacidade, e é um excelente exemplo da regra de cachinhos dourados. A regra de cachinhos dourados afirma que os humanos experimentam a motivação máxima quando trabalham em tarefas que estão bem no limite de suas habilidades. Não muito difíceis. Não muito fáceis. Na medida. A carreira de comediante de Martin é um excelente exemplo da regra de cachinhos dourados na prática. A cada ano, ele expandia o tempo de sua apresentação cômica, mas apenas em 1 minuto ou 2. Ele estava sempre adicionando material novo, mas também mantinha algumas piadas que garantiam risadas. Houve apenas vitórias suficientes para mantê-lo motivado e erros suficientes para mantê-lo trabalhando com afinco. Quando você está começando um hábito, é importante manter o comportamento o mais fácil possível para que continue com ele mesmo quando as condições não estiverem perfeitas. Essa é uma ideia que abordamos em detalhes ao discutir a terceira lei da mudança de comportamento. Uma vez que um hábito tenha sido estabelecido, é importante continuar avançando em pequenos passos. Essas pequenas melhorias e novos desafios mantêm você engajado. E, se atingir a zona cachinhos dourados, você pode alcançar um estado de fluxo. Regra de cachinhos dourados. A motivação máxima ocorre quando se enfrenta um desafio de dificuldade gerenciável. Na pesquisa em psicologia, isso é conhecido como Lei Yerkes-Dodson, que descreve o nível ideal de excitação como o ponto médio entre o tédio e a ansiedade. Um estado de fluxo é a experiência de estar na zona de fluxo e totalmente imerso em uma atividade. Os cientistas tentaram quantificar esse sentimento. Eles descobriram que, para atingir um estado de fluxo, uma tarefa deve estar aproximadamente 4% além de sua capacidade atual. Na vida real, normalmente não é factível quantificar a dificuldade de uma ação dessa maneira, mas a ideia central da regra de cachinhos dourados ainda é válida. Trabalhar em desafios de dificuldade perto do limite de sua capacidade, só um pouquinho além, parece crucial para manter a motivação. O aperfeiçoamento requer um equilíbrio delicado. Você precisa procurar regularmente por desafios que o levem ao limite, enquanto continua a progredir o suficiente para permanecer motivado. Os comportamentos precisam permanecer novos para que continuem atraentes e satisfatórios. Sem variedade, ficamos entediados. E o tédio é talvez o maior vilão na busca do autoaperfeiçoamento. Como manter o foco diante do tédio ao trabalhar em suas metas? Depois que minha carreira no beisebol terminou, comecei a procurar um novo esporte. Eu me juntei a uma equipe de levantamento de peso, e um dia um treinador de elite visitou nossa academia. Ele havia trabalhado com milhares de atletas durante sua longa carreira, incluindo alguns olímpicos.
Eu me apresentei e começamos a falar sobre o processo de aprimoramento. Qual é a diferença entre os melhores atletas e todos os outros? Perguntei. O que as pessoas realmente bem-sucedidas fazem que as demais não fazem? Ele mencionou alguns fatores já esperados: genética, sorte, talento. Mas então disse algo que eu não estava esperando. Em algum momento, tudo se resume a quem é capaz de lidar com o tédio de treinar todos os dias, fazendo os mesmos levantamentos repetidas vezes. Sua resposta me surpreendeu porque é uma maneira diferente de pensar na ética do trabalho. As pessoas falam sobre ficar empolgado para trabalhar em seus objetivos. Quer se trate de negócios, esportes ou arte, você ouve as pessoas dizerem: tudo se resume à paixão e você realmente tem que querer. Como resultado, muitos ficam deprimidos quando perdem o foco ou a motivação, porque pensam que as pessoas de sucesso têm uma reserva ilimitada de paixão. Mas esse treinador estava dizendo que as pessoas realmente bem-sucedidas sentiam a mesma falta de motivação que todos. A diferença é que elas encontravam uma maneira de continuar apesar do tédio. Maestria requer prática. Mas quanto mais você pratica alguma coisa, mais chata e rotineira ela se torna. Depois de conquistados os ganhos iniciais e sabermos o que esperar, nosso interesse começa a desaparecer. Às vezes acontece até mais rápido que isso. Tudo o que você precisa fazer é ir à academia alguns dias seguidos ou publicar algumas postagens regulares em seu blog que deixar um dia de lado não parecerá nada demais. As coisas estão indo bem. É fácil racionalizar tirar um dia de folga porque você está bem. A maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, mas o tédio. Ficamos entediados com os hábitos porque eles param de nos proporcionar prazer. O resultado é esperado. E como nossos hábitos se tornam comuns, começamos a sabotar o progresso em busca de novidades. Talvez seja por isso que acabemos presos em um ciclo interminável, saltando de um treino para o próximo, uma dieta para a próxima, uma ideia de negócio para a próxima. Assim que sentimos o mínimo declínio na motivação, procuramos uma nova estratégia, mesmo que a anterior ainda funcione. Como observou Machiavelli, os homens desejam a novidade de tal maneira que aqueles que estão indo bem desejam tanto a mudança quanto os que estão se saindo mal. Talvez seja por isso que muitos dos produtos formadores de hábitos sejam os que fornecem formas contínuas de novidade. Os videogames fornecem novidade visual. A pornografia, sexual. Junk foods fornecem novidade culinária. Cada uma dessas experiências oferece elementos contínuos de surpresa. Em psicologia, isso é conhecido como recompensa variável. Máquinas caça-níqueis são o exemplo mais comum. Um jogador consegue um jackpot de vez em quando, mas não em um intervalo previsível. O ritmo das recompensas varia. Essa variação leva ao maior pico de dopamina, recorre à memória e acelera a formação de hábitos. Recompensas variáveis não criam a paixão, isto é, você não pode oferecer uma recompensa em que as pessoas não estão interessadas em um intervalo variável e esperar que mudem de ideia, mas são uma maneira poderosa de amplificar a paixão que já vivenciamos porque reduz o tédio. O ponto ideal da paixão ocorre em uma divisão 50-50 entre sucesso e fracasso. Metade do tempo você consegue o que quer. Na outra metade, não. É preciso ganhar apenas o suficiente para sentir satisfação e querer apenas o bastante para sentir desejo. Esse é um dos benefícios de seguir a regra de cachinhos dourados. Se você já está interessado em um hábito, trabalhar em desafios de dificuldade só um pouquinho além de seus limites é uma boa maneira de manter as coisas interessantes. É claro que nem todos os hábitos têm um componente de recompensa variável, e não gostaríamos que fosse assim. Se o Google fornecesse apenas um resultado de pesquisa útil em determinados momentos, eu mudaria para um concorrente rapidamente. Se a Uber só aceitasse metade das minhas viagens, duvido que eu continuasse a usar o serviço por muito mais tempo. E se passasse fio dental todos os dias e só às vezes ficasse com a boca limpa, acho que deixaria para lá. Sejam as recompensas variáveis ou não, nenhum hábito será interessante para sempre. Em algum momento, todos enfrentam o mesmo desafio na jornada do autoaprimoramento: você tem que se apaixonar pelo tédio. Todos nós temos metas que gostaríamos de alcançar e sonhos que gostaríamos de realizar, mas não importa o que você está tentando melhorar, se só fizer o trabalho quando for conveniente ou empolgante, nunca será consistente o bastante para alcançar resultados notáveis.
Posso garantir que, se conseguir começar um hábito e continuar o colocando em prática, haverá dias em que terá vontade de desistir. Quando inicia um negócio, haverá dias em que você não vai querer ir até lá. Ao frequentar a academia, haverá séries que não vai querer fazer. Quando chegar a hora de escrever, haverá dias em que não vai querer digitar. Mas insistir quando é irritante, doloroso ou desgastante é o que faz a diferença entre um profissional e um amador. Profissionais cumprem o cronograma, amadores deixam a vida atrapalhar seu caminho. Os profissionais sabem o que é importante para eles e trabalham para atingir suas metas com propósito, os amadores são desviados do curso pelas urgências da vida. David Cain, autor e professor de meditação, incentiva seus alunos a evitar serem meditadores de conveniência. Da mesma forma, você não quer ser atleta, escritor ou qualquer coisa de conveniência. Quando um hábito é realmente importante, você tem que estar disposto a colocá-lo em prática de qualquer modo. Os profissionais agem mesmo quando o momento não é ideal. Eles podem não gostar, mas encontram uma maneira de fazer o que tem que ser feito. Houve muitas séries de exercícios que eu não queria terminar, mas nunca me arrependi de ter cumprido o treino. Montes de artigos que não tinha vontade de escrever, mas nunca me arrependi de publicá-los no prazo. Houve muitos dias em que senti vontade de relaxar, mas nunca me arrependi de ter comparecido e trabalhado em algo que fosse importante para mim. A única maneira de se tornar excelente é ser infinitamente fascinado por fazer a mesma coisa repetidas vezes. Você tem que se apaixonar pelo tédio. Resumo do capítulo. Item: a regra de cachinhos dourados afirma que os seres humanos experimentam a motivação máxima quando trabalham em tarefas que estão perto do limite de suas habilidades. Item: a maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, mas o tédio. Item: à medida que os hábitos se tornam rotineiros, tornam-se menos interessantes e menos satisfatórios. Ficamos entediados. Item: qualquer um pode trabalhar com afinco quando se sente motivado. É a capacidade de continuar mesmo quando o trabalho não é empolgante que faz a diferença. Item: os profissionais cumprem o cronograma, os amadores deixam a vida atrapalhá-los. 20. O lado negativo de criar bons hábitos. Os hábitos criam a base para a maestria. No xadrez, somente depois que os movimentos básicos das peças se tornam automáticos é que um jogador pode se concentrar no próximo nível do jogo. Cada informação que é memorizada abre o espaço mental para um raciocínio mais intenso. Isso se aplica a qualquer empreendimento. Quando conhece os movimentos simples tão bem que é capaz de realizá-los sem pensar, você fica livre para prestar atenção aos detalhes mais avançados. Dessa forma, os hábitos são a espinha dorsal de qualquer busca pela excelência. No entanto, os benefícios dos hábitos têm um custo. No início, cada repetição desenvolve fluência, velocidade e habilidade. Mas então, quando um hábito se torna automático, você fica menos sensível ao feedback. Entra em modo de repetição irracional. Torna-se mais fácil deixar erros passarem. Quando você consegue fazer bem o suficiente no piloto automático, para de pensar em como fazer melhor. A vantagem dos hábitos é que podemos fazer coisas sem pensar. A desvantagem dos hábitos é que nos acostumamos a fazer as coisas de uma determinada maneira e paramos de prestar atenção a pequenos erros. Você presume que está melhorando porque está ganhando experiência. Na realidade, está apenas reforçando a que já tem, não as aprimorando. Na verdade, algumas pesquisas mostraram que uma vez que uma habilidade tenha sido dominada, normalmente ocorre um ligeiro declínio no desempenho ao longo do tempo. Normalmente, esse pequeno declínio de desempenho não é motivo de preocupação. Você não precisa de um sistema para melhorar continuamente a maneira de escovar os dentes, amarrar os sapatos ou fazer sua xícara de chá pela manhã. Com hábitos como esses, bom o bastante costuma ser suficiente. Quanto menos energia você gasta em escolhas triviais, mais poderá gastá-la naquilo que realmente importa. No entanto, quando deseja maximizar seu potencial e atingir níveis de desempenho de alto nível, precisa de uma abordagem com mais nuances. Você não pode repetir as mesmas coisas cegamente e esperar se tornar excepcional. Hábitos são necessários, mas não são suficientes para a maestria. É preciso uma combinação de hábitos automáticos e prática deliberada. Hábitos mais prática deliberada igual maestria. Para se tornar excepcional, certas habilidades precisam se tornar automáticas.
Os jogadores de basquete precisam ser capazes de driblar sem pensar antes de conseguir avançar para arremessos com a mão não dominante. Os cirurgiões precisam repetir a primeira incisão tantas vezes que possam fazê-la com os olhos fechados, para que se concentrem nas centenas de variáveis que surgem durante a cirurgia. Mas, depois de um hábito ser dominado, é preciso retomar a parte penosa da tarefa e começar a construir o próximo. Maestria é o processo de estreitar seu foco em um pequeno elemento de sucesso, repetindo-o até que você interiorize a habilidade e, então, usar um novo hábito como base para avançar para a próxima fronteira de seu desenvolvimento. As tarefas antigas ficam mais fáceis na segunda vez, mas não ficam mais fáceis no geral, porque agora você concentra sua energia no próximo desafio. Cada hábito desbloqueia o próximo nível de desempenho. É um ciclo sem fim. Dominando um hábito ou dominando uma área. O processo de maestria requer que você progressivamente acumule as melhorias, cada hábito sendo construído sobre o último até que um novo nível de desempenho seja atingido e uma gama maior de habilidades, internalizada. Embora os hábitos sejam poderosos, você precisa de uma maneira de permanecer consciente de seu desempenho ao longo do tempo, para que continue a se aperfeiçoar e melhorar. É precisamente no momento em que começa a sentir que dominou uma habilidade, bem quando as coisas começam a parecer automáticas e você fica confortável, que precisa evitar cair na armadilha do convencimento. A solução? Estabelecer um sistema de reflexão e revisão. Como rever seus hábitos e fazer ajustes? Em 1986, o Los Angeles Lakers tinha um dos times de basquete mais talentosos já reunidos, mas raramente é lembrado dessa maneira. A equipe começou a temporada da NBA de 1985 a 1986 com um impressionante recorde de 29-5. Os especialistas diziam que poderíamos ser o melhor time na história do basquete, disse o técnico Pat Riley após a temporada. Surpreendentemente, o Lakers tropeçou nos playoffs de 1986 e sofreu uma derrota que encerrou sua temporada nas West Conference Finals. O melhor time da história do basquete nem jogou o campeonato da NBA. Depois desse golpe, Riley estava cansado de ouvir sobre quanto talento seus jogadores tinham e quanto a equipe era promissora. Ele não queria ver flashes de brilho seguidos por um gradual desvanecimento no desempenho. Queria que os Lakers jogassem com todo o seu potencial, noite após noite. No verão de 1986, ele criou um plano para fazer exatamente isso, um sistema que chamou de Programa Career Best Effort, a melhor esforço da carreira, em tradução livre, ou CBE. Quando os jogadores ingressaram no Lakers, explicou Riley, rastreamos suas estatísticas de basquete até o ensino médio. Chamo isso de pegar seus números. Procuramos um indicador preciso do que um jogador é capaz de fazer e, em seguida, o incluímos em nosso plano para a equipe, com base na noção de que ele manterá e, depois, melhorará suas médias. Depois de determinar o nível de desempenho de um jogador, Riley adicionou um passo fundamental. Ele pediu a cada jogador para melhorar seu desempenho em pelo menos 1% ao longo da temporada. Se conseguisse, seria um CBE, ou melhor esforço da carreira. Semelhantes à equipe britânica de ciclismo, mencionada no capítulo 1, os Lakers buscaram o desempenho máximo melhorando um pouco a cada dia. Riley teve o cuidado de salientar que CBE não envolvia apenas pontos ou estatísticas, mas empregar seu melhor esforço espiritual, mental e físico. Os jogadores recebem crédito por permitir que um oponente trombe com você quando sabe que uma falta será marcada contra ele, mergulhar atrás de bolas perdidas, ir atrás de rebotes, recuperando ou não a bola, ajudar um colega de time quando o jogador que ele está marcando passar por ele e outros atos de herói anônimo. Como exemplo, digamos que Magic Johnson, a estrela do Lakers na época, fez 11 pontos, 8 rebotes, 12 assistências, 2 roubadas de bola e 5 erros de passe em um jogo. Magic também recebeu crédito por uma ação de herói anônimo por mergulhar em bolas perdidas, mais um. Finalmente, ele jogou um total de 33 minutos nesse jogo hipotético. Os números positivos, 11 mais 8 mais 12 mais 2 mais 1, somam 34. Então, subtraímos os 5 erros de passe, 34 em 5, para obter 29. Finalmente, dividimos 29 por 33 minutos jogados. 29 a 33 igual a 0,879. O número de CBE da Magic aqui seria 879.
Esse número era calculado para todos os jogos de um jogador, e o CBE médio era o número que deveria ser melhorado em 1% durante a temporada. Riley comparou o CBE atual de cada jogador não apenas com suas performances passadas, mas também com os outros jogadores da liga. Como disse Riley, classificamos os membros do time junto com oponentes da liga que ocupam a mesma posição e têm definições de função semelhantes. O jornalista esportivo Jack McMullen observou: Riley anunciava os melhores jogadores da liga em letras garrafais no quadro negro a cada semana e os comparava com os jogadores correspondentes na própria escalação. Jogadores sólidos e confiáveis geralmente tinham nota na casa dos 600, enquanto os de elite marcavam pelo menos 800. Magic Johnson, que obteve 138 dobro-triplos em sua carreira, muitas vezes marcou mais de 1000. O Lakers também enfatizava o progresso ano a ano, realizando comparações históricas dos dados do CBE. Segundo Riley, comparamos o mês de novembro de 1986 e o de novembro de 1985, e mostramos aos jogadores se eles estavam indo melhor ou pior do que no mesmo ponto da temporada anterior. Depois mostramos a eles como foram os números de desempenho de dezembro de 1986, contra os de novembro daquele ano. O time implementou o CBE em outubro de 1986. 8 meses depois, foi campeão da NBA. No ano seguinte, Pat Riley liderou sua equipe para outro título quando o Lakers se tornou o primeiro time em 20 anos a vencer campeonatos consecutivos da NBA. Depois da proeza, Pat declarou: sustentar um esforço é a coisa mais importante para qualquer empreendimento. A melhor maneira de ser bem-sucedido é aprender a fazer as coisas do jeito certo e depois fazê-las da mesma maneira todas as vezes. O programa CBE é um excelente exemplo do poder de reflexão e revisão. Os jogadores do Lakers já eram talentosos. O CBE os ajudou a tirar o máximo proveito do que tinham e garantiu que seus hábitos melhorassem. A reflexão e a revisão possibilitam o aprimoramento de longo prazo de todos os hábitos, porque os tornam conscientes de seus erros e ajudam a considerar possíveis caminhos para a melhoria. Sem reflexão, podemos dar desculpas, criar racionalizações e mentir para nós mesmos. Não temos nenhum processo para determinar se estamos tendo um desempenho melhor ou pior em comparação a ontem. Os profissionais com os melhores desempenhos em todos os campos praticam vários tipos de reflexão e revisão, e o processo não precisa ser complexo. O corredor queniano Eliud Kipchoge é um dos maiores maratonistas de todos os tempos e medalhista de ouro olímpico. Ele ainda toma notas após cada treino, nas quais revisa seu treinamento para o dia e procura por áreas que devam ser melhoradas. Da mesma forma, a nadadora e medalhista de ouro Kate Ledeck registra seu bem-estar em uma escala de 1 a 10 e inclui notas sobre sua nutrição e qualidade do sono. Ela também registra os tempos obtidos por outros nadadores. No final de cada semana, o treinador repassa suas anotações e acrescenta seus comentários. E não são apenas os atletas. Quando o comediante Chris Rock está preparando material novo, ele primeiro se apresenta em pequenas casas noturnas dezenas de vezes e testa centenas de piadas. Leva consigo um bloco de anotações para o palco e registra as partes que foram bem e as que precisa fazer ajustes. As melhores piadas formarão a espinha dorsal de seu novo show. Conheço executivos e investidores que mantêm um diário de decisão no qual registram as principais decisões que tomam a cada semana, por que as fizeram e qual é o resultado esperado. Eles revisam suas escolhas no final de cada mês ou ano para ver onde acertaram e onde erraram. O aprimoramento não envolve apenas aprender hábitos, também exige ajustes constantes. A reflexão e a revisão garantem que você gaste seu tempo com as coisas certas e faça as correções de curso sempre que necessário, como fez Pat Riley ao ajustar o esforço de seus jogadores todas as noites. Você não quer continuar praticando um hábito se ele se tornar ineficaz. Pessoalmente, utilizo 2 modos primários de reflexão e revisão. Todo mês de dezembro, faço uma revisão anual, em que reflito sobre o ano anterior. Avalio meus hábitos para o ano contando quantos artigos publiquei, quanto de exercícios pratiquei, quantos novos lugares visitei e muito mais. Então, reflito sobre o meu progresso, ou falta dele, respondendo a 3 perguntas. 1. O que correu bem este ano? 2. O que não correu tão bem? 3. O que aprendi? 6 meses depois, faço um relatório de integridade. Como todo mundo, cometo muitos erros.
Meu relatório de integridade me ajuda a perceber onde errei e me motiva a retomar meu curso. Esse tempo é meu momento de revisitar meus valores fundamentais e avaliar se tenho vivido de acordo com eles. É quando reflito sobre minha identidade e como posso trabalhar para ser o tipo de pessoa que desejo me tornar. Meu relatório de integridade anual responde a 3 perguntas. 1. Quais são os valores fundamentais que impulsionam minha vida e meu trabalho? 2. Como estou vivendo e trabalhando com integridade agora? 3. Como posso definir um padrão mais alto no futuro? Esses 2 relatórios não tomam muito tempo, apenas algumas horas por ano, mas são períodos cruciais de refinamento. Eles impedem o declínio gradual que acontece quando não presto muita atenção. Fornecem um lembrete anual para revisitar minha identidade desejada e considerar como meus hábitos estão me ajudando a ser o tipo de pessoa que gostaria de ser. Indicam quando devo melhorar meus hábitos e assumir novos desafios, e quando devo focar meus esforços e me concentrar nos fundamentos. A reflexão também gera um senso de perspectiva. Os hábitos diários são poderosos por causa da forma como se acumulam, mas se preocupar demais com todas as escolhas diárias é como se olhar em um espelho bem de frente. Verá cada imperfeição e perderá a visão geral. Há muito feedback. Por outro lado, nunca revisar seus hábitos é como nunca se olhar no espelho. Você não está ciente das falhas facilmente corrigíveis, manchas em sua camisa, restos de comida em seus dentes. Há pouco feedback. A reflexão e a revisão periódicas são como se ver no espelho de uma distância normal. Você vê as mudanças importantes que devem ser feitas sem perder de vista o todo. O objetivo é ver toda a cordilheira e não ficar obcecado com cada pico e vale. Finalmente, a reflexão e a revisão são o momento ideal para revisitar um dos aspectos mais importantes da mudança de comportamento, a identidade. Como abandonar as crenças que o amarram. No começo, repetir um hábito é essencial para criar evidências de sua identidade desejada. Entretanto, à medida que você se apega a essa nova identidade, essas mesmas crenças podem impedi-lo de atingir o próximo nível de crescimento. Ao trabalhar contra você, sua identidade cria um tipo de orgulho que o incentiva a negar seus pontos fracos e o impede de crescer de verdade. Essa é uma das maiores desvantagens de criar hábitos. Quanto mais sagrada uma ideia for para nós, isto é, quanto mais profundamente estiver ligada à nossa identidade, mais fortemente a defenderemos contra a crítica. Isso se aplica a todos os setores. A professora que ignora os métodos de ensino inovadores e se atém a seus planos de aulas testados e aprovados. O gerente veterano que está empenhado em fazer as coisas à sua maneira. O cirurgião que rejeita as ideias dos colegas mais jovens. A banda que produz um primeiro álbum de arrasar e depois fica presa em um padrão. Quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela. Uma solução é evitar que um único aspecto de sua identidade seja uma parte esmagadora de quem você é. Nas palavras do investidor Paul Graham, mantenha sua identidade pequena. Quanto mais você deixar uma única crença o definir, menos será capaz de se adaptar quando a vida o desafiar. Se vincular toda a sua identidade a ser o armador do time, o sócio de uma empresa ou qualquer outra coisa, a perda dessa faceta irá arruiná-lo. Se você é vegano e depois desenvolve uma condição de saúde que o obriga a mudar a dieta, terá que lidar com uma crise de identidade. Quando se apega muito fortemente a uma identidade, você se torna frágil. Se perdê-la, se perde junto. Durante quase toda a minha juventude, ser atleta era uma parte importante da minha identidade. Depois que minha carreira de beisebol terminou, tive dificuldades de me encontrar. Quando você passa a vida inteira se definindo de um jeito e isso desaparece, quem você se torna? Veteranos militares e ex-empresários relatam sentimentos semelhantes. Se a sua identidade está envolvida em uma crença como "sou um grande soldado", o que acontece quando seu período de serviço termina? Para muitos donos de empresas, sua identidade é algo como "sou CEO" ou "sou fundador". Se passou o tempo todo trabalhando em seu negócio, como se sentirá depois de vender a empresa? A chave para atenuar essas perdas de identidade é redefinir a si mesmo de tal forma que consiga manter aspectos importantes de sua identidade, mesmo que seu papel específico mude. Item "sou atleta" se torna "sou o tipo de pessoa que é mentalmente resistente e ama um desafio físico".
Item: sou um ótimo soldado se transforma em sou o tipo de pessoa que é disciplinada, confiável e ótima trabalhando em equipe. Item: sou CEO se traduz em sou o tipo de pessoa que constrói e cria coisas. Quando escolhida de forma eficaz, uma identidade é flexível e não frágil. Como a água fluindo por um obstáculo, sua identidade trabalha junto com as circunstâncias em transformação, e não contra elas. A seguinte citação do Tao Te Ching condensa perfeitamente essas ideias. Os homens nascem macios e elásticos. Mortos, eles são rígidos e duros. As plantas nascem tenras e flexíveis. Mortas, são secas e frágeis. Assim, quem for rígido e inflexível é um discípulo da morte. Quem for gentil e flexível é um discípulo da vida. O duro e rígido será quebrado. O suave e flexível irá prevalecer. Lao Tzu. Os hábitos trazem inúmeros benefícios, mas a desvantagem é que podem nos prender em nossos padrões anteriores de pensamento e ação, mesmo quando o mundo estiver mudando ao nosso redor. Tudo é impermanente. A vida está em constante mudança, então é preciso avaliar periodicamente se os seus velhos hábitos e crenças ainda o servem a contento. A falta de autoconsciência é um veneno. A reflexão e a revisão são um antídoto. Resumo do capítulo. Item: a vantagem dos hábitos é que podemos fazer coisas sem pensar. A desvantagem é que deixamos de prestar atenção aos pequenos erros. Item: hábitos mais prática deliberada igual maestria. Item: a reflexão e a revisão são processos que permitem a você permanecer consciente de seu desempenho ao longo do tempo. Item: quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela. Conclusão. O segredo dos resultados duradouros. Existe uma parábola grega antiga, conhecida como o paradoxo de Sócrates, que fala sobre o efeito que uma pequena ação tem quando é suficientemente repetida. Uma formulação do paradoxo é a seguinte: uma moeda torna uma pessoa rica? Se você desse uma pilha de 10 moedas a uma pessoa, você não diria que ela é rica. Mas e se adicionasse outra? E outra? E outra? Em algum momento, você terá que admitir que uma moeda é capaz de tornar alguém rico, ou ninguém seria. Podemos dizer o mesmo sobre os hábitos atômicos. Uma pequena mudança pode transformar sua vida? É improvável que sim. Mas e se você fizer mais uma? E outra? E outra? Em algum momento, terá que admitir que sua vida foi transformada por uma pequena mudança. O santo graal da mudança de hábitos não é uma melhoria de 1%, mas 1000 delas. É um monte de hábitos atômicos se acumulando, cada um deles uma unidade fundamental do sistema como um todo. No início, pequenas melhorias parecem sem sentido porque são diluídas pelo peso do sistema. Assim como uma moeda não o vai enriquecer, uma mudança positiva, como meditar por 1 minuto ou ler uma página por dia, provavelmente não trará uma diferença perceptível. No entanto, gradualmente, à medida que você continua a acumular pequenas alterações, umas sobre as outras, a balança da vida começa a se deslocar. Cada melhoria é como adicionar um grão de areia ao lado positivo da balança, inclinando lentamente as coisas a seu favor. No devido tempo, se você persistir, atinge o ponto de virada. De repente, parece mais fácil praticar bons hábitos. O peso do sistema está trabalhando para e não contra você. Ao longo deste livro, analisamos dezenas de histórias de pessoas com alta performance. Conhecemos medalhistas de ouro olímpicos, artistas premiados, líderes empresariais, médicos salvadores de vidas e comediantes famosos que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de seu campo de atuação. Cada uma das pessoas, equipes e empresas mencionadas enfrentou diferentes circunstâncias, mas progrediu mesmo assim, comprometendo-se com melhorias pequenas, sustentáveis e incessantes. O sucesso não é uma meta a ser alcançada nem uma linha de chegada a ser cruzada. É um sistema para melhoria, um processo infinito para se aperfeiçoar. No capítulo 1, eu disse: se está tendo problemas para mudar seus hábitos, o problema não é você, mas seu sistema. Maus hábitos se repetem de novo não porque você não queira mudar, mas porque usa o sistema errado para a mudança. No momento que você se aproxima do final deste livro, espero que o oposto seja verdadeiro.
Com as 4 leis da mudança de comportamento, você tem um conjunto de ferramentas e estratégias a serem usadas para criar sistemas e hábitos melhores. Às vezes um hábito será difícil de lembrar e você precisará torná-lo claro. Outras, não sentirá vontade de começar e precisará torná-lo atraente. Em muitos casos, pode achar que um hábito será muito difícil e precisará torná-lo fácil. E, às vezes, vai ter problemas em persistir e precisará torná-lo satisfatório. Você precisa deslocar seus bons hábitos para o lado esquerdo do espectro, tornando-os claros, atraentes, fáceis e satisfatórios. Ao mesmo tempo, deve agrupar os maus hábitos do lado direito, tornando-os invisíveis, desinteressantes, difíceis e insatisfatórios. Esse é um processo contínuo. Não há linha de chegada. Não há solução permanente. Sempre que quiser melhorar, experimente alternar as 4 leis da mudança de comportamento até encontrar o próximo obstáculo. Torne-o claro. Torne-o atraente. Torne-o fácil. Torne-o satisfatório. De novo e de novo. Sempre procurando a próxima maneira de conseguir 1% de melhoria. O segredo para obter resultados duradouros é nunca parar de fazer melhorias. É notável o que é possível construir se simplesmente não desistir. É impressionante o ramo de atividade que é capaz de desenvolver se não parar de trabalhar. É notável o corpo que consegue conquistar se não parar de treinar. É impressionante o conhecimento que é capaz de acumular se não parar de aprender. É notável a fortuna que consegue construir se não parar de economizar. É impressionante as amizades que é capaz de cultivar se não parar de se importar. Pequenos hábitos não se somam. Eles se multiplicam. Esse é o poder dos hábitos atômicos. Faça pequenas mudanças. Obtenha resultados impressionantes. Pequenas lições das 4 leis. Neste livro, apresentei um modelo para o comportamento humano com 4 estágios: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Essa estrutura não apenas nos ensina a criar hábitos, mas também revela algumas percepções interessantes sobre o comportamento humano. Fase do problema. 1. Estímulo. 2. Desejo. Fase da solução. 3. Resposta. 4. Recompensa. Nesta sessão, compilei algumas lições, e um pouco de bom senso, que são confirmadas pelo modelo. O propósito destes exemplos é esclarecer o quanto é útil e abrangente esse quadro ao descrever o comportamento humano. Depois de entender o modelo, você verá exemplos dele em todos os lugares. A consciência vem antes do desejo. Um desejo é criado quando você atribui significado a um estímulo. Seu cérebro constrói uma emoção ou sentimento para descrever sua situação atual, e isso significa que um desejo só pode ocorrer depois que você perceba uma oportunidade. Felicidade é simplesmente a ausência de desejo. Quando você observa um estímulo, mas não deseja mudar seu estado, fica satisfeito com a situação atual. Felicidade não é a realização do prazer, que é alegria ou satisfação, mas a falta de desejo. Ela chega quando você não tem vontade de se sentir diferente. É o estado que você alcança quando não quer mais mudar seu estado. No entanto, a felicidade é fugaz porque sempre surge um novo desejo. Como diz Caído Budrys, felicidade é o espaço entre um desejo sendo realizado e um novo se formando. Da mesma forma, o sofrimento é o espaço entre o desejo de uma mudança de estado e sua satisfação. É a ideia de prazer que perseguimos. Buscamos a imagem de prazer que criamos em nossas mentes. No momento da ação, não sabemos como será atingir essa imagem, ou mesmo se ela nos satisfará. O sentimento de satisfação só vem depois. É isso que o neurologista austríaco Viktor Frankl quis dizer quando declarou que a felicidade não pode ser perseguida, deve acontecer. O desejo deve ser perseguido. O prazer decorre da ação. A paz ocorre quando você não transforma suas observações em problemas. O primeiro passo em qualquer comportamento é a observação. Você percebe um estímulo, uma informação, um evento. Se não deseja agir de acordo com o que observa, então está em paz. O desejo é querer consertar tudo. Observação sem desejo é a percepção de que você não precisa consertar nada. Seus desejos não estão descontrolados. Você não almeja uma mudança no estado. Sua mente não gera um problema para você resolver.
Você está simplesmente observando e existindo. Com um porquê grande o bastante você pode superar qualquer como. De acordo com a famosa frase de Friedrich Nietzsche, o filósofo e poeta alemão, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase todos os comos. Essa frase abriga uma importante verdade sobre o comportamento humano. Se a sua motivação e desejo forem grandes o bastante, isto é, o porquê estiver agindo, você vai agir mesmo quando for muito difícil. Um grande desejo potencializa uma grande ação, mesmo quando há muita resistência. Ser curioso é melhor do que ser inteligente. Ser motivado e curioso conta mais do que ser inteligente porque leva à ação. Ser inteligente nunca fornecerá resultados por si só, porque não o faz agir. É o desejo, não a inteligência, que instiga o comportamento. Como diz Naval Ravikant, o segredo para fazer qualquer coisa é primeiro cultivar um desejo por ela. Emoções impulsionam o comportamento. Toda decisão é emocional em algum nível. Quaisquer que sejam suas razões lógicas, você só se sente obrigado a agir pela emoção. De fato, pessoas com danos nos centros emocionais do cérebro conseguem listar muitas razões para agir, mas ainda assim não agirão, porque falta a emoção para impulsioná-las. É por isso que o desejo vem antes da resposta. O sentimento vem primeiro, depois o comportamento. Só podemos ser racionais e lógicos depois de termos sido emocionais. O modo de ação principal do cérebro é sentir, o secundário é pensar. Nossa primeira resposta, a parte rápida e não consciente do cérebro, é otimizada para sentir e prever. Nossa segunda resposta, a porção lenta e consciente do cérebro, é a parte que pensa. Os psicólogos se referem a isso como Sistema 1, sentimentos e julgamentos rápidos, versus Sistema 2, análise racional. Primeiro vem o sentimento, Sistema 1, a racionalidade só intervém depois, Sistema 2. Isso funciona muito bem quando os dois estão alinhados, mas resulta em um pensamento ilógico e emocional quando não estão. Sua resposta tende a seguir suas emoções. Nossos pensamentos e ações estão enraizados no que achamos atraente, não necessariamente no que é lógico. Duas pessoas podem perceber o mesmo conjunto de fatos e responder de maneira muito diferente, porque executam esses fatos por meio de seu filtro emocional único. Essa é uma razão pela qual apelar à emoção é tipicamente mais poderoso do que a razão. Se um tópico desperta o lado emocional de uma pessoa, ela dificilmente se interessará pelos dados. É por isso que as emoções são uma ameaça para a tomada de decisões sábias. Dito de outra forma, a maioria das pessoas acredita que a resposta razoável é aquela que as beneficia, aquela que satisfaz seus desejos. Abordar uma situação a partir de uma posição emocional mais neutra permite basear sua resposta nos dados e não na emoção. Essa é a sabedoria por trás da famosa frase de Sêneca: ser pobre não é ter muito pouco, é querer mais. Se seus desejos forem superiores ao que gosta, você sempre ficará insatisfeito. Estará perpetuamente atribuindo mais peso ao problema do que à solução. A felicidade é relativa. Quando comecei a compartilhar minha escrita publicamente, demorei 3 meses para conseguir 1000 inscritos. Quando atingi esse marco, contei para meus pais e minha namorada. Nós celebramos. Eu me senti animado e motivado. Alguns anos depois, notei que 1000 pessoas se inscreviam por dia. E mesmo assim nem pensei em contar a ninguém. Parecia normal. Meus resultados eram 90 vezes mais rápidos do que antes, mas sentia pouco prazer com isso. Somente alguns dias depois percebi como era absurdo não estar comemorando algo que teria parecido um sonho apenas alguns anos antes. A dor do fracasso se correlaciona com o nível da expectativa. Quando o desejo é grande, dói não gostar do resultado. Não conseguir algo que quer dói mais do que não conseguir algo que não esperava. É por isso que as pessoas dizem: não quero criar muitas expectativas. Sentimentos vêm antes e depois do comportamento. Antes de agir, há um sentimento que o motiva a agir, o desejo. Depois de agir, há um sentimento que o ensina a repetir a ação no futuro, a recompensa. Estímulo é superior a desejo. Desejo é superior a resposta. Resposta é superior a recompensa. Como nos sentimos influencia o modo como agimos, que por sua vez influencia como nos sentimos. O desejo desperta. O prazer sustenta.
Desejar e gostar são dois impulsionadores do comportamento. Se algo não for desejável, você não tem razão para fazê-lo. Anseio e desejo são o que iniciam um comportamento. Mas se algo não for agradável, você não tem motivo para repeti-lo. Prazer e satisfação são o que sustentam um comportamento. Sentir-se motivado faz com que você haja. Sentir-se bem-sucedido faz com que você repita a ação. A esperança declina com a experiência e é substituída pela aceitação. Na primeira vez que surge uma oportunidade, há esperança do que pode se realizar. Sua expectativa, desejos, é baseada exclusivamente na promessa. Na segunda vez, sua expectativa é fundamentada na realidade. Você começa a entender como o processo funciona e sua esperança é gradualmente substituída por uma previsão mais precisa e pela aceitação do resultado provável. Essa é uma das razões pelas quais continuamos a nos agarrar à última novidade para perder peso ou ficar rico rápido. Novos planos oferecem esperança porque não temos experiências para fundamentar nossas expectativas. Novas estratégias parecem mais atraentes do que as antigas, porque elas podem ter esperanças ilimitadas. Como Aristóteles observou, a juventude é facilmente enganada porque é rápida em ter esperança. Talvez isso possa ser adaptado para: a juventude é facilmente enganada porque só tem esperança. Não há experiência para fundamentar a expectativa. No começo, a esperança é tudo que você tem. Caro ouvinte, queremos expressar nossa sincera gratidão por ter ouvido o audiobook até o final. Esperamos que você tenha desfrutado. Se você gostou da experiência, por favor, considere se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este. Não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos e familiares. Recomendamos que você também confira outros livros em nosso canal. Temos certeza de que encontrará algo que irá cativar sua imaginação e despertar sua curiosidade. Obrigado novamente por ouvir e esperamos tê-lo como ouvinte em muitas outras aventuras literárias.